Olá, sejam bem-vindos ao ICETRAN em Foco. Como vocês podem ver, a camiseta que estou usando contém uma placa de sinalização. Você sabe o significado desta placa e para que ela se destina? Fique com a gente e no final do vídeo nós vamos falar sobre esta placa de sinalização e da sua finalidade. No vídeo de hoje vamos falar sobre qual a diferença entre a placa de parada obrigatória e a placa de dê a preferência no cruzamento. As placas R1, parada obrigatória, e R2, dê a preferência, são placas de regulamentação que determinam os fluxos de veículos que devem parar ou dar preferência de passagem em um cruzamento ou uma interseção. A placa de parada obrigatória assinala ao condutor que ele deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via. Observe agora os princípios de utilização. O sinal R1 deve ser utilizado quando se deseja reforçar ou alterar a regra geral de direito de passagem prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Seu uso deve se restringir às situações em que a parada de veículos for realmente necessária, sendo insuficiente ou perigosa a simples redução da velocidade ou quando ocorrer uma das seguintes condições: onde o risco potencial ou a ocorrência de acidentes demonstre sua necessidade. Nas interseções sem controle por semáforo, em áreas que tenha grande número de interseções semaforizadas. Nas passagens de nível, ou seja, onde a via cruza com uma linha férrea. Em vias transversais, junto a interseções com vias consideradas preferenciais devido suas condições geométricas de volume de tráfego ou continuidade física. Em interseções em que a via considerada secundária apresenta visibilidade restrita. E qual deve ser o posicionamento da placa de pare na via? A placa de pare deve ser colocada no lado direito da via, pista, o mais próximo possível do ponto de parada do veículo. Em pistas com sentido único de circulação, em que o posicionamento da placa à direita não apresente boas condições de visibilidade, esse sinal pode ser repetido ou colocado à esquerda. Em pistas com sentido único de circulação, com duas ou mais faixas de trânsito, com grande volume de tráfego, recomenda-se o uso de placa contendo o sinal R1 em ambos os lados. Quando a via secundária interceptar a via que tem preferência de passagem em ângulo agudo, a posição da placa R1 deve ser tal que não gere dúvidas aos usuários. Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no máximo a 10 metros do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal. Em vias rurais, a placa deve ser colocada no mínimo a 1,5 m e no máximo a 15 metros do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal. A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista. A placa pare poderá vir acompanhada por linha de retenção e ou pela legenda pare. Quando não for possível garantir a distância de visibilidade do sinal R1, deve ser colocada antes uma placa de advertência A15, parada obrigatória, à frente, que pode ser complementado por informação indicando a distância do ponto de parada. O desrespeito ou a não parada completa do veículo diante da placa R1, parada obrigatória, caracteriza a infração prevista no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora sobre a placa R2, dê a preferência. A placa R2, dê a preferência, assinala ao condutor a obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo se necessário. Observe os princípios de utilização. O sinal R2 deve ser utilizado para controlar o fluxo que vai entrar em uma via,
com preferência de passagem somente se houver boa intervisibilidade entre os veículos que se aproximam e quando ocorrer uma ou mais das seguintes condições. Quando o uso da placa R1 parada obrigatória for considerado demasiado restritivo. Se deseja alterar a regra de direito de passagem estabelecida no artigo 29, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Nos acessos às vias que têm preferência de passagem, de forma a garantir o fluxo contínuo dos veículos da via preferencial. Para reforço do sinal R2, pode-se utilizar a mensagem na placa ou na pista. Dê a preferência. E qual deve ser o posicionamento da placa Dê a preferência na via? A placa deve ser colocada antes da interseção no lado direito da via pista, o mais próximo possível do ponto de parada dos veículos, respeitados os critérios de colocação. Nas pistas com sentido único de circulação, com 2 ou mais faixas de trânsito, problemas de visualização e ou grande volume de tráfego, recomenda-se o uso da placa R2 em ambos os lados da pista. Em vias urbanas, a placa deve ser colocada antes da interseção, no lado direito da via pista, no máximo a 10 metros do prolongamento do meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central. Em vias rurais, a placa deve ser colocada antes da interseção, no lado direito da via pista, no mínimo a 1,5 metro e no máximo a 15 metros do prolongamento do meio-fio ou bordo da pista transversal ou canteiro central. A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista. O desrespeito ao sinal R2 caracteriza a infração prevista no artigo 215 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, como você pode ver, estas duas placas de trânsito têm formatos diferentes das demais placas de regulamentação para serem identificados por quem os vê por trás nos cruzamentos. Ambas as placas são colocadas em locais que precisam ser ordenados à passagem de fluxos de veículos que se cruzam. Então, na prática, a diferença entre as placas é que diante da placa de pare ou parada obrigatória, o condutor precisa realmente parar o veículo antes de entrar ou cruzar a via, enquanto que diante da placa Dê a preferência, o condutor precisa apenas reduzir a velocidade antes de entrar ou cruzar a via com segurança, a menos que precise parar por segurança. Agora, sobre a placa da camiseta. É uma placa de regulamentação denominada R30, que significa pedestre, ande pela esquerda. Ela informa ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado esquerdo da via. Esta placa é colocada em locais em que a autoridade de trânsito constata ser esse o local mais seguro para o trânsito de pedestre. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.